Vamos dar início agora ao estudo. Eles puderem ficar em posição de reverência para orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade que nos dás de estudarmos agora a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito a estar presente, a nos conduzir, nos ensinar por meio desse estudo que faremos nos Teus ensinos em Eclesiastes. Fica conosco, guia-nos, por favor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 7. Estamos em Eclesiastes capítulo 7. Deixa eu só organizar aqui. Os versos, a partir do verso 25. Ô, Eric, você não terminou o 22, Eric? Terminei. Vamos até o 24. Tenho anotado. Sim, Rosana, nós chegamos no 25 agora, nós começamos no 25. Tá bom. Então vamos lá. Eu tô anotando tudo. Como é que eu perdi isso? Eu acho que não. Ó, aqui no meu tem... Ah, tá, você tem razão. Olha aqui, ó. Eclesiastes 7, 23, 24, vai para Jó 11, de 7 a 9, Romanos 11, 33, depois foi para Filipenses 3, 13 e 14, 1 Pedro 1, 2, 2 Pedro 1, 13 e 4, 10 e 11, Hebreus 11, 16. Foi isso mesmo? É isso aí. Tá bom, então vamos lá. Eclesiastes 7, 25. Então, eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Olha só, aplicou o coração para saber. Então, aqui em Eclesiastes 7, 25, nós vemos que Salomão ele aplicou o coração dele para saber e perguntar, inquirir, perguntar e buscar a sabedoria e a razão das coisas. Então, é algo que nós podemos fazer, aplicar o coração, a mente, com um objetivo. Um dos homens mais sábios que já viveu aqui na Terra, ele tinha então um foco nos pensamentos, ele se esforçava desde o pensamento, apliquei o meu coração para. Então ele tinha um objetivo, qual era o objetivo? Para saber e inquirir e buscar a sabedoria. Conselho aqui que fica para nós é buscar a sabedoria com um objetivo. Ter o objetivo de buscar a sabedoria e para conhecer ela, saber, perguntar e buscar, né? E a razão das coisas também. Entender o porquê das coisas, não ficar satisfeito em simplesmente conhecer na superfície, não, mas saber o porquê, como é que é, entender os motivos, o funcionamento, o mecanismo, as coisas. E aí não só isso ele fez, foi algo muito bom. E para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Então nessa busca... A minha versão está diferente. Diz assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. A perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. São palavras sinônimas ali. Então nós podemos ampliar o significado por meio de diferentes versões, e é muito bom isso.
E como é que diz o início do verso mesmo, Rosana, aí? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Então, ó, tem três, ó. Primeiro conhecer, depois investigar, depois buscar a sabedoria, o meu juízo de tudo e a conhecer. Engraçado, né? E a conhecer que a perversidade é insensatez. Aí só ficou no conhecer aqui. Ninguém foi investigar e buscar a insensatez, só ficou no conhecer. Você está rindo, é sério? É isso mesmo. O objetivo foi isso. Mas também o objetivo que ele aplicou o coração foi para conhecer, né? A impiedade, a insensatez, que é a impiedade e a insensatez, que estultícia é loucura. Isso mesmo. Não se aprofundar em procurar entender a razão das coisas, o juízo, no que é ruim. Ele conheceu o que é ruim e deixou para longe. É o conselho que ele dá, na verdade. Ele, infelizmente, acabou conhecendo e se aprofundando no que é mal, mas ele não recomenda isso. E agora tem Cláudia, se quiser fazer o comentário, pode. Achei bem interessante esse versículo, ainda mais para os dias em que vivemos, né? Que a gente não pode aceitar verdades prontas de nenhum lado. E sempre quando algo cair nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, a gente buscar outras fontes, né? Investigar. E isso eu aprendi muito com a pandemia. Impressionante, assim, o que eu aprendi na pandemia, o que eu busquei de informações, pelo medo instalado em todos, né? Porque a mídia estava fazendo conosco. E médicos, fui em busca de médicos pelo Instagram mesmo, e fui seguindo um e seguindo outro, que o outro indicava, e foi me abrindo os olhos para muita coisa mesmo, né? E isso fez com que eu também, de lá para cá, abrisse os olhos também para outras mídias, né? E eu vejo, assim, que cada vez mais nós temos que estar fundamentados na palavra, mas também, tipo assim, com um olho no céu e outro olho na terra, para a gente não ser enganado. Não se levar por medos que vão querer implantar em nós. É verdade. Se a Ana quiser comentar, pode. Interessante, ouvindo você falar isso aí, falando da pandemia, né? O medo te trava. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E assim, o que eu tenho... Né? O medo, né, é coisa do inimigo. Mas acontece que o medo te trava até mesmo a conhecer. Ai, não quero saber. Opa, não quero saber. Eu já escutei isso. E o que eu tenho observado é que, assim, eu estou trabalhando, né? Então, eu chego nas casas, quinta-feira mesmo aconteceu isso. Eu cheguei lá, todo mundo estava apavorado. Dona Osana, cadê a máscara? Eu falei, não tem mais. E a mulher já falou para mim, mas e agora? Eu fui vacinada. Gente, você abriu um espaço, eu estou falando. Aí eu falei assim, eu não tenho máscara. Se você tivesse com algum sintoma, eu vou te ensinar a fazer escaldapé alternado. Eu fiz e deu certo. E antes a gente vai orar. Todo lugar que eu vou, eu falo isso. E eu fiz isso aqui em casa. E a experiência que eu tenho, que eu posso passar para vocês, é que o escaldapé alternado, o Érico tá aí, é médico, ele responde muito bem
parte circulatória. Covid na cabeça é derrame. Covid no coração é infarto, é trombose lá. E no pulmão é tromboembolia pulmonar. Com o tratamento natural, um estilo de vida simples, o que mata é o medo e a dor. O hospital não tem remédio para sarar todas as doenças. O hospital, quando tem, é remédio para aliviar a dor, mas não para curar a doença, porque quem cura a doença é Deus. Agora, até para eu buscar essa informação, eu não posso ter medo. Eu tenho que conhecer. Conheço a doença? Conheço. É ingrata. Matou muita gente? Matou. Mas o medo do novo, o livro Colunas do Caráter, do Schwantz, ele diz que para você vencer na vida, você tem que ter iniciativa, não pode ter medo e tem que ter espírito de aventura. E eu sei que no céu não vai ter lugar para medroso, para tímido. Então você tem que aprender aqui, mas não é buscando errado. Puder só explicar, Rosana, como é que faz o banho, o contraste, escaldapés de contraste, para quem nunca fez, não sabe? Escaldapés, eu vou falar rapidinho, tá? Não vou falar muito comprido, não, porque senão vai atrapalhar o tempo. Nós temos 7 corações, Deus gosta dos 7. 7 corações, viu, doutor? Você sabe disso. Maravilha. Nós temos o coração do peito, o coração da barriga, que é o diafragma, o coração dos braços, que são através das artérias radiais, coração das pernas, através das femorais. E se você apertar a ponta do dedo assim, ó, se ela tiver vermelhinha, o coração da pele, e ele é apelidado mesmo, chama coração periférico. Coração periférico são capilares que estão no tecido subcutâneo, onde ficam os vasos e os nervos, e eles se fecham e se abrem, trazendo o sangue de dentro para fora. Quando você não está bem, está doendo alguma coisa, é sinal que o sangue está lá dentro. Quando ele se fecha, o sangue é empurrado para cima. Você passa a mão na pele, a pele está quentinha, a ponta do dedo tem que estar vermelha. Quando ele se abre, o sangue para. Você passa a mão, está frio. Como o sangue desce arterial, é fácil, mas para subir, ele tem que subir sob efeito de bomba. São os capilares, que abre e fecha, abre e fecha. Quando você bota uma meia, a penetração do calor é 1,2 milímetros. Mal atravessa o tecido subcutâneo. Quando você bota o pé na água quente, é 3,4 centímetros. Vai até lá no fundo. É uma brincadeira, vocês que moram aí no sul, é gostoso fazer. Está com dor de cabeça? Pega a bacia com água quente, bota a água quente, a temperatura você testa aqui, 38 graus, e vai subindo até 43. Bota a água quente ali e vai esquentando o pé. Vai esquentando, até é bom se agasalhar melhor. Vocês que passam bastante frio, não pode passar frio. Depois, quando termina, se é dor de cabeça, é o contínuo, aí você faz aquilo, e quando termina, você bota o pé na água gelada. Eu fiz isso semana retrasada, no sábado. Eu estava com dor de cabeça, um leve calafrio, falei, não vou para a igreja assim, não. Preparei, quando eu botei o pé na água gelada, 1 minuto, gente, eu dei um arroto. Minha cabeça parou de doer na hora, eu levantei, fui tomar o de jejum e fui para a igreja. Você tem um remédio em casa, Deus orienta. Entende? O alternado é assim, 3 minutos na água quente, bota, e 1 minuto na água gelada. Aí esquenta mais a quente, depois esfria mais a fria, e termina com um gelado de 1 minuto. Você tem que testar, experimenta, não custa nada. Deus ensinou para aliviar o sofrimento dos seus filhos.
Quantas vezes você faz essa série de quente e frio? 5 vezes, né? Porque em 20 minutos você põe 3 no quente e 1 no gelado. O meu filho, eu fiz, o braço dele estava inchado, o braço direito e a perna direita, e eu não sabia que o fígado estava detonado, que morreu, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, meu pai? Não sei o que fazer. Aí pedi a Deus orientação e me veio a ideia de escaldapé alternado. Aí eu fiz. Aí eu falei para ele que foi Deus que ensinou que a gente ia orar antes. Gente, desinchou o braço direito, desinchou a perna direita e o fígado que estava doendo parou de doer. O médico ficou impressionado quando eu contei isso para ele. Ele falou, eu nunca vi isso. Aí eu perguntei para o médico, o senhor acha que eu resolvi o problema? Ele falou, sim, resolveu sim. Eu falei, resolvi, eu trouxe ele para cá, ele está tomando 12 miligramas de morfina por dia. Ele falou, na hora, dona Osana, a senhora resolveu. Eu nunca vi isso. Deus abrindo as portas para a gente testemunhar. Eu falei para o médico, sem lágrimas, que eu crio num novo céu e numa nova terra, e que lá eu e ele seríamos aposentados, porque não ia ter doente. O médico ficou assim, eu nunca ouvi isso. Vieram 3 psicólogos falar comigo achando que eu estava... Mas não estava, não, eu estava bem firme. Enfermagem, médicos, eles só diziam, nunca vi isso. Deus me deu oportunidade de ir até o fim. Está dando para vocês, eu estou aqui contando. Amém. Vou dar também um pequeno testemunho a respeito dessa questão da importância, né? Como a Glaucia ali comentou, a questão de pandemia, e a Osana falou agora, né? Voltando a ter esses casos. Essa semana aí, esse ano eu praticamente não peguei nenhuma vez resfriado, gripe, não fiquei doente. Mas aí, essa semana agora que passou, eu acabei pegando. E o que teve de diferente? Eita, fala. Eu tava, muitas vezes, o fator que teve diferente foi o quê? O ovo. Há um tempo atrás eu tava ainda me recuperando, ainda estou no processo de recuperação, graças a Deus melhor, e uma das orientações que tem para alguns casos de anemia e tal, que Deus dá é o ovo com suco de uva. Suco de uva, e aí é uma boa fonte, assim, né, E aí eu lembro que eu já tinha feito esse tratamento uma vez, alguns dias, assim, usando, e não tinha dado um resultado, não tinha mudado. E aí, mais recentemente, até teve umas vezes que ano passado tal, fui atrás de tentar conseguir ovos não esses comuns, assim, né, de granja, mas ovos criados de galinhas caipiras, assim, né, tratadas convenientemente, tudo. E aí, tem o seu benefício, o ovo, ele tem propriedades curativas, que são agentes neutralizantes de venenos. Mas aí, mais recentemente, eu pedi a Deus, Senhor, me mostra se para eu voltar a usar o ovo, e se conseguir ovos, né, de uma boa fonte, assim, ou se não é para usar. E Deus mostrou, eu pedi um sinal para Deus mostrou que não era para usar, daí eu deixei quieto. Só que daí, semana passada, eu ganhei, retrasada até, eu ganhei uma dúzia de ovos especiais, assim, também, no interior, caipiras e tal. E aí eu pensei, agora eu vou usar, né, para ajudar a recuperar tudo, e o peso. Aí eu acabei sem pedir conselho a Deus, pensei, não, agora eu vou conseguir, vai dar certo, e usei. Usei 3 dias, ovos, assim, 3, 4 dias. Mesmo que eu não tenha percebido, mas a imunidade baixou. E eu usei um ovo por dia, na média, e acabei pegando esse resfriado. Eu parei, e aí eu comecei a perceber a influência também. Aí quando você está mais doente, está debilitado, teve ali 2 dias que eu fiquei mal. No primeiro dia que eu fiquei mal, eu percebi a influência de qualquer pouquinho de açúcar também na comida. Eu tinha comido algumas coisas que estavam um pouquinho de açúcar, assim, alguns doces, açúcar mascavo mesmo, e tinha o açúcar mascavo lá, e isso atrapalhou, eu senti que pesou o organismo, o corpo teve mais dificuldade e tal.
E aí, nesse dia que eu fiquei mal, eu fiz mais ou menos que nem a Osana falou, o quente-frio, né? Só que não nos pés, no corpo todo, no banho. Eu fiz 3 vezes, assim, tava banho quente, depois água gelada. Eu ia deixar aquecer bem, assim, no quente, daí gelado. E 3 vezes, assim, todo o corpo, e aí ajudou que no outro dia eu consegui passar o dia bem. No final do outro dia, de novo, comecei a ficar mal e tal. E, claro, nem todos esses dias eu não jantei. Eu fiz Sim. jejum à noite. Na verdade, eu só faço 2 refeições por dia, então esse já é o meu padrão. Aí, chegou nesse segundo dia, o que aconteceu? Eu tava na correria, eu não fiz esse banho alternado, tava cansado e eu exatamente só tomei um banho simples ali e fui dormir mais cedo. E dormi umas 8 horas, fui dormir era 8h30, e 8 horas, entre 8 e 8h30, e dormi umas 8 horas. E é isso eu percebi muito, no outro dia acordei bem. Daí, claro, só ainda um pouquinho trancado, né, até agora, assim, a questão que nariz, garganta, que isso era da sinusite que eu tinha antigamente, meio que voltou, né, não foi nem um resfriado, é a questão mais da... Só que eu percebi, então, 3 coisas que eu já compartilho desse aprendizado. Primeiro, a influência dos derivados animais em baixar a imunidade. Mesmo os mais saudáveis, no melhor das condições, baixam a imunidade. E, segundo, a influência do açúcar. Qualquer tipo de açúcar, mesmo o mel em excesso, acaba baixando a imunidade. Entrava todo o organismo. O mel, se usar um pouquinho, é benéfico. Mas o açúcar, mesmo um pouquinho, quando está mal, não usar nada. E para evitar também algo, quanto menos se usar de açúcar, melhor. Quanto menos coisas doces usarmos nesse aspecto, assim, adoçadas, né? Melhor, mais natural, Deus, mais fruta, aí pode usar. Frutas secas, esse é o Deus colocou da forma certa, não vai fazer mal, vai fazer bem para a imunidade. E o terceiro aspecto é a influência do sono também. Importante é dormir cedo, dormir de estômago vazio para o corpo descansar e você regenerar. Então essas 3 coisas foram bem nítidas para mim. Então a importância, eu tenho feito então um jejum intermitente contínuo. Eu faço 2 refeições por dia e, graças a Deus, eu digo que como testemunho, na primeira vez eu perdi peso, quando eu era mais obeso, e quando eu era obeso, no caso, e uma das coisas que eu fiz era cortar a janta ou jantar só fruta, e ajudou muito a perder peso. E agora, na recuperação que eu estou passando, eu estou fazendo 2 refeições por dia, já ganhei mais de 10 quilos, mais de 11, na verdade, 11, 12 quilos, em menos de um mês, então... não foram tantos, deixa eu ver. Foram uns 9 quilos em umas 3 semanas. Então, e comendo somente alimentos vegetais. Porque o ovo que eu comi ali, na verdade, fez com que minha imunidade baixasse, meu corpo ficasse mal, daí eu parei com o ovo e eu ainda perdi peso, porque o corpo acaba... Então, nesses dias que eu fiquei meio mal, por causa do ovo, que eu pensei, vou colocar uma proteína a mais, uma gordura a mais ali, não, um nutriente a mais, não. Aí, voltando, qual é a orientação de Deus? No livro A Ciência do Bom Viver coloca que quanto mais nós nos aproximarmos do fim, o uso dos alimentos derivados de animais, seja o leite, os ovos, se tornará menos livre de perigo. E vai chegar o tempo que nós teremos que abandonar completamente. Eu recomendo a todos, já chegou esse tempo. Porque as doenças estão aumentando no mundo, nos animais. Então nós precisamos da melhor imunidade. Então qualquer coisa que venha interferir tem que ser removido, se você quer ter uma imunidade boa. Então, assim, claro, os mais terríveis para a imunidade são o quê? Queijo, o açúcar refinado em grande quantidade, a carne, esses são terríveis. Tirando eles, daí ficam os intermediários, né? O leite, os ovos e até mesmo e algumas combinações que também não devem ser feitas, leite com açúcar, essa é terrível, entra na classe dos terríveis. Mas aí, voltando disso, daí fora isso, a questão do açúcar e também as quantidades, ou comer em excesso vai fazer mal, ou comer alimentos pobres, refinados, ou não tendo a variedade necessária, as cores necessárias, alimentos crus, digamos, frutas, verduras, isso também empobrece, tem que comer esses alimentos. Então, são vários fatores, mas, ou seja, qual é a recomendação de Deus? Que nós aprendamos a cozinhar sem o uso de
leite, ovos, carne, com os alimentos simples da natureza, o mais fresco possíveis, e sem nenhum sinal de decomposição, de deterioração. Se está um pouquinho estragado, não coma o estragado, tire fora o estragado. Né? Dá para se tirar, muitas vezes está estragando de um lado, você tira e usa, né? Mas muitas vezes se o estragado espalhou por tudo, jogue fora, não tenha dó, pena, que isso causa fermentação. Então, da mesma forma como o que causa a fermentação, o leite com açúcar. Isso acaba interferindo na imunidade, baixa a imunidade. Então, algumas questões aí que Deus orienta a respeito da alimentação são bem importantes aí. E hábitos, né? Eric? Oi, Eric. Posso falar? Pode falar, Rosana, daí depois a Eliane. E aí a Glaucia. Né? Assim, ó, meu fígado, cada vez que eu vou lá no Hospital do Câncer, eles estão, assim, apreensivos comigo, porque eu tenho uma genética poderosa, né, para essa doença do câncer, que é uma síndrome genética hereditária, que chama síndrome de Li-Fraumeni e tal. Isso já dizimou várias pessoas da minha família, né, foi meu pai, 3 tios, meu filho, minha irmã, eu tive, minha outra irmã teve, 2 sobrinhos têm a genética, então é um negócio, assim, poderoso. Mas o que Deus tem me orientado, tem me ensinado, é assim, que não é o fator ter o problema, é o problema incomodar. Entende? Eu não tomo remédio nenhum, ó, o único remédio que o médico me passou, até aqui, ó, isso aqui, ó, para eu tomar uma ampola a cada 3 meses, é a B12. Porque a minha B12 estava em 150, ele estava apavorado, ele falou, nossa, que baixo, acho que a média é 500, né? Um negócio assim, está muito baixo. O ideal é acima de 300, assim, pelo menos. Então, a minha 150, ele é apavorado, ele falou, da vitamina D sua está ótima e tal, mas a B12 está muito baixa, porque eu sou restrita, né? Então, é assim, e uma das coisas que eu aprendi, que também me ajudou, vai ajudar vocês, tenho certeza que vai. A gente tem os parasitas normais do intestino e tem a fascícula hepática. Existem estudos dizendo que essa fascícula hepática porque ela vai para o fígado. Ela é um dos promotores do câncer, né? Então, ela, assim, e ela migra através do intestino e ela vai até o fígado. E o meu fígado, o médico falou que o meu fígado é coroado de hemangioma. Hemangioma é um tumor de sangue. E ele é coroado. E o fígado é a usina do corpo, imagina. Então, minha digestão, ela já é um pouquinho complicada. E eu não sinto nada. Eu não tomo nada, a única coisa que eu tomo é aquilo ali, uma ampola a cada 3 meses, né? E eu já fiz muita coisa difícil na vida, que não vem ao caso contar, eu estou viva por um milagre. Então, hoje que eu estou observando, é que quando eu fazia escaldapé à noite antes de deitar, pelo menos os estudos mostram que a fascícula hepática, ela não gosta do calor, e ela se fixa no fígado através de ventosas, né, aquele pof, gruda. Só que aumentando a colônia, ela se desgruda para subir. No que ela desgruda, ela arranca um pedaço do hepatócito, e ela faz um hemangioma. Pode ser por isso que eu tenho tantos. E passei pelo câncer e tudo. E ela odeia calor. Então, você fazer um escaldapé à noite, antes de deitar, você ajuda a função hepática, você melhora a qualidade do sono, e se é que tem essa praga chamada fascícula hepática, né, você elimina ela também. Entende? São os recursos que Deus deixou.
povo de Deus, nos últimos dias, eu morei em Santa Catarina, onde eu era doutora, tinha que trabalhar com recurso que estava na mão, não tinha outra coisa. E é a porta de você pregar o evangelho, porque as pessoas falam assim, não é que esse negócio funciona mesmo? Mas antes nós vamos orar. Agora nós vamos agradecer. Oh, sim! É Deus que ensina. O Gerson ainda falou para mim, vamos ver se essa mandinga funciona. Eu falei, isso não é mandinga, não. Isso é tratamento que Deus ensinou. Ele ficou em pé, ficou andando, e o pé desinchou, e a mão desinchou, e o fígado parou de doer. Amém. Deus ensina. Deus ensina. Remédio simples na natureza, né? O uso da água, por dentro, por fora. A Eliane, quiser comentar o que é? Mesmo o leite vegetal, assim, comer com sucrilho, tâmaras, ele fermenta também, não? Não, daí o leite vegetal não. E, a questão ali é o leite de vaca, por causa da proteína animal, que tem a caseína, e o açúcar. Assim, claro, mesmo tâmara é demais, ela é doce, você comer demais tâmara, ele não vai cair muito bem, ele não é... Então, claro, a tâmara é um alimento condensado, você tem que sentir o próprio paladar, muitas vezes quando você sente aquele doce repugnando, ela está no momento de parar. Na Provérbios diz, nós estudamos, come mel, meu filho, porque é bom, porque é doce o seu paladar, mas não coma mel demais para que não venhas a enjoar-te e venhas a vomitá-lo, né? Para que não te enfades dele, não fique repugnante. Daí, claro, as combinações, porque as frutas elas têm a frutose ela é muito mais digerível, pode se utilizar com cereais, então juntar tâmara com sucrilhos sem açúcar, né? Cuidar isso, porque o açúcar é um dos grandes vilões aí, isolado, assim, sozinho, que é a glicose. E a glicose já não é tão facilmente assim absorvida, ela acaba servindo de problema. Só, Eric, que a frutose, ela só é aproveitada pelo corpo se ela estiver ligada à fibra. Exatamente. Se você tomar um suco de laranja sem fibra, você está patrocinando uma diabetes, uma esteatose hepática, está complicando a vida ao invés de ajudar. Você pode... Tem situações assim, é importante cuidar disso. A fibra é muito importante, então. Comer os alimentos o mais parecidos como Deus deu, né? Glaucia, pode fazer seu comentário. É só ativar o áudio, tá? Desculpa. Eu digo assim que eu não queria ter vindo, acho que até já comentei aqui que eu não queria ter vindo para cá, né, para Caraguá, mas tudo foi providência de Deus. E agora faz 2 semanas, eu preguei na Central e preguei em uma outra igrejinha aqui no bairro Massaguaçu. E preguei sobre saúde e dei esse meu testemunho, assim, de quanto Deus transformou minha vida nesse período que eu estou aqui. E como é importante as pessoas falarem da mensagem de saúde, mesmo que muitas não queiram ouvir, porque é incômodo a gente sair daquele hábito que a gente tem durante 50 anos, como foi o meu caso, né? E ontem, quando eu estava saindo do culto, né, o senhor chegou para mim e falou assim, gostei muito da sua pregação no sábado passado. Você falou de uma forma que foi amorosa. Eu achei interessante ele falar assim, não de imposição, mas de transformação, né? E eu vejo que cada vez mais a gente tem que estudar sobre isso. E me surgiu uma ideia agora que, além desse estudo que a gente tem, né, da Bíblia, a Rosana, com tanta experiência que tem, os teus pais também, Eric, teu pai, né, então, de a gente fazer um grupo sobre isso, sobre estudo de medicamentos, de tratamentos naturais, que eu acho que cada vez mais nós vamos precisar. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que está acontecendo na China, mas
a situação lá, eles estão fazendo campos de reclusão, estão construindo horrores, eu digo assim, o nazismo está tendo outro nome agora, e é um horror as coisas que estão acontecendo lá, e eu vejo que isso vai ser mundial, e cada vez mais eles vão querer regular as pessoas, e vão usar a saúde para isso. Interessante um comentário aí. Se Deus quiser, vamos, há um tempo até eu estava pensando em fazer algum grupo para estudar o Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar. São livros que têm as orientações de Deus e a luz que Ele deu sobre a reforma de saúde. E é válido, né? Me veio aí mesmo esse mesmo pensamento, enquanto ela estava estudando, igual a Zana comentando, eu digo, cada um na sua área, quanta experiência tem que nós poderíamos aprender. Sim. Meu Dete, porque assim, eu vejo, Karen, eu vejo assim. Eu tenho um estudo de quinta às 7h30 com a Edna, a irmã da Edna, que a gente estuda sobre alimentos saudáveis e chás. Assim, é muito bom. A gente tem um grupo que tem a Edna, a irmã dela dos Estados Unidos, tem uma da Califórnia, tem 3 de São Paulo. Daí a gente sempre estuda, cada semana, digamos assim, semana passada a gente estudou sobre o figo, né? Sobre o mamão, daí a gente pesquisa e vê para tudo que é bom aquela planta, né? Que às vezes tu nem imagina que até a folha daquele mamão é tão poderosa, né? Então, se alguém quiser participar, deixa o nome no grupo ali, que daí eu passo para Edna. É muito bom. A gente estuda. Obrigado por compartilhar aí. O Eric, eu pegando o gancho da Gláucia e da Eudete, né, e também da sua mãe, assim, é interessante o que a Eudete está fazendo, é mais fitoterapia, né, um negócio assim, mais assim, fitoterapia. É interessante, a sua mãe e você sabe muito bem disso, a Gláucia também deve saber, mas assim, você conhecer a planta, mas eu vejo assim que, como a gente fazia lá na clínica, né, a gente fazia os tratamentos naturais, seu pai pegou isso, eu peguei isso, da gente fazer assim, a gente ter que dar palestra, sabe? Era religioso aquilo, todo santo dia, para a gente explicar por que a gente estava fazendo aquele tratamento, sabe? E o que eu tenho observado é que as pessoas são meio Tomé da vida, sabe? Dê para crer. Não adianta você falar que isso é bom para aquilo. Muita coisa vai diluir na mente. Agora, eu estou com dor, mete o pé na água quente. Sabe? É diferente de eu ter o conhecimento, de eu experimentar, entendeu? É lógico que a distância nos separa, mas a internet nos aproxima, né? Mas, assim, o conhecimento, quem sabe um dever de casa, fazer isso, entende? Para você experimentar. Eu peguei e fui com a mulher semana passada, o pessoal da igreja está todo mundo de máscara de novo. Eu falei, gente, para com isso. Mas, aí eu calo a boca, Osana, não é para fazer assim, porque o povo não sabe. Então, assim, para você orientar, eu vou lá, eu visito e falo, tá bom, vamos lá pegar o balde, vamos lá fazer, vamos orar antes, vamos agradecer, vamos fazer, sabe? O povo da igreja, você pode fazer com o povo de fora. Eu vejo que o povo de fora está começando a se alertar, às vezes até mais que o povo da igreja. Não, isso eu tenho que falar. Você sabe que
eu me inscrevi agora num treinamento via online que o nome dele é Daniel Forjaz, não sei se alguém já conhece ele aqui. Ele é um fitoterápico, um biólogo, né, e se especializou em fitoterapia. E é bem interessante o treinamento dele, assim, que ele diz autor da própria saúde, é o nome do título do treinamento. E daí ele passa plantas e tratamentos, e além de dar, eu achei muito perspicaz, assim, no sentido que, assim como uma planta pode ser bem, ela também tem contraindicação, porque depende, tem que fazer um cruzamento, vai que a pessoa tem algum problema de coração, por exemplo, né? Aí ela não pode tomar um determinado chá, porque aquilo, ao invés de fazer bem, vai fazer mal, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter também com isso, né? Eu digo, as plantas e os tratamentos naturais são tão poderosos que a pessoa tem que ter como ele fala, né? Esse termo é uma anamnese, para saber o que a pessoa tem, tudo, os hábitos dela, para daí você chegar numa determinada planta, ou determinadas plantas, né? Para poder iniciar o tratamento daquela pessoa. Eu estou gostando muito do treinamento. E eu digo assim, eu disse para o Daniel outro dia, não tá largar tudo e fazer outra faculdade. E é muito interessante. E eu vejo assim que cada vez mais, ainda mais porque a gente sabe o tanto de coisa que a gente vai passar. E essas notícias que eu tenho acompanhado lá da China, que eu tenho acompanhado um rapaz aí pelo Instagram, que ele tem vários contatos na China, e esses contatos passam para ele, porque a gente não vê na mídia o que está acontecendo lá. Então, isso tem me deixado alerta, sabe? E eu estou trabalhando com o medo, pelo fato de que é tanta coisa, que eu disse, não, Senhor, tu está à frente de tudo, e é isso mesmo que tem que acontecer para o teu filho voltar, né? Mas tem que se alertar porque, e temos que ter essas ferramentas nas nossas mãos que estão dispostas na natureza para a gente poder não depender do sistema. É isso. Ontem, um pastor de Porto Alegre, o João, mandou uma meditação para mim que o doutor Tim escreveu. Eu achei fantástica. Aí ele falou, Zana, leia isso aqui. Se vocês quiserem, eu boto até no grupo. Pode pôr. É muito interessante. Olha só, gente, que contraponto. Ele mostrando um estudo, fala o nome do pesquisador, tá? Que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa entre evangélicos. E esses evangélicos, foi perguntado para eles, abaixo de 40 anos, qual escritor cristão é preferido deles? Adivinha quem? Ellen White. É sério isso, hein? Eu falei, os evangélicos estão aceitando mais. Se você leu Mensagens Escolhidas, volume 2, ela fala para botar compressa quente de lúpulo em cima do estômago, para aliviar a dor. Está recheado de informações. Se você busca o conhecimento para aliviar primeiro você tem que se conscientizar para depois levar adiante. Se você não acredita, como é que você vai falar para os outros? Vai, seja um Tomé da vida, eu quero ver para crer, vai. Benditos que não viram e acreditaram. Seja um Tomé. Testa, não custa nada. Não está fazendo nada, vai lá fazer o escaldapé. É isso aí. Você está rindo? Mas, ó, vamos seguir aqui, tentar acabar o capítulo 7 de Eclesiastes, mas o verso 26 agora. Vamos, a Julita quer ler para nós?
estava com a boca meio cheia. Ou deixar alguma outra ler, desculpa. Tranquilo. Eliane, tem para nós, para ler? Sim. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser prisioneiro. Então aqui nós vemos, uma coisa mais amarga do que a morte. Por quê? Porque essa pode conduzir à morte eterna. Mulher cujo coração são redes e laços, ou seja, os pensamentos estão envolvidos em capturar, prender, redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Mulher, como nós já estudamos em Provérbios, a parte catológica, profética, é símbolo de mulher, é de igreja. A mulher é símbolo da igreja. Então, uma igreja cujos pensamentos, cujo coração é redes e laços, e cujas mãos são ataduras. As mãos delas são ataduras, que restringem a liberdade das pessoas. Você tem que pensar, agir, você tem que agir dessa forma e não deixa você agir diferente, restringindo os movimentos, a liberdade de ação. Quem for bom diante de Deus escapará dela, fugirá dela e escapará. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, olha que isso é uma parte profética a respeito lá de Apocalipse. Apocalipse 14, a adoração à besta, que está sendo comandada por uma mulher, por Babilônia. O mistério, de Apocalipse 17 descreve um pouco melhor essa situação. E a consequência daqueles que acabarem aceitando essa imposição, a marca da besta. E o contraponto aqui, que sejamos bons diante de Deus. E como ser bons diante de Deus? Somente há um que é bom, Deus. E somente Jesus, então, foi totalmente bom e Ele conquistou essa bondade para nós. Ele nos oferece ela. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê que somos maus, somos pecadores. Mas se nós decidimos, não sou mais eu quem vivo, nós pedimos a Deus isso, e Deus opera essa promessa em nós, que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Deus olha para nós e vê a bondade de Cristo em nós. E assim, a cada dia devemos crescer em bondade e amor. E Deus nos considera bons e nos livra de cairmos laço de Satanás. Então, pode falar, mãe. Você levantou a... Só ativa o áudio, tá desativado. Desculpa. Provérbios 7, versos 5 ao 23. Para que elas te guardem da mulher alheia. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu, por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora depois pelas ruas e lá, espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com a coberta de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciamo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua casa um sequitel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas de seus lábios.
E ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armando contra a sua vida. Muito obrigado. Qual é a Exatamente, é Provérbios capítulo 7. É de 5 a 23? Isso, 5 a 23. Na minha versão diz ali na minha versão diz que ele atravessa o coração. É isso aí. Ó, na minha versão, a Karen, não sei se não está na versão dela, fala, no 20, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Eu ia até perguntar por que da lua cheia. Algo para ser estudado, hein? E aprofundado. Mãe, 3 ali que eu falei. Desculpa. O 5:22 também fala ali, ó. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e como as cordas do seu pecado será detido. Aí tem o Provérbios 22:14 também. Não tem Provérbios 22:14. Deixa eu ver. 22:14? Tem, eu pulei lá para Eclesiastes direto. 22:14 é cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. É esse? Esse. Então, A mulher que lisonja ali está falando, né? A doçura. E muitos homens caem como se fosse um boi indo para o matadouro, né? isso é desde o sentido literal de uma adúltera, uma prostituta, mas o sentido espiritual é bem mais amplo e profundo, porque quando nós vemos aqui para Eclesiastes 27, 26, cujo coração são redes e laços, ou seja, se no coração, no interior, no centro, né? Vem cá, o Eric. O que nós estamos, Eclesiastes 7, 26. Ai, desculpa, eu entendi 27, falei, misericórdia. Tá. O que está no coração dela, no interior, é o quê? São redes e laços. E aí, em Provérbios 5, como a mãe citou lá, que pelas cordas dos seus pecados será detido. O que nos amarra, nos prende, são os pecados. Então, se no coração dessa igreja está o quê? Laços e redes, ou seja, pecado. E o pecado é o quê? 1 João 3, 4 diz que o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus, ou a iniquidade, né? Tem umas versões, mas o significado ali é transgressão da lei. Então, se o pecado é transgressão da lei, e o pecado são cordas, são laços, se no coração dessa mulher estão laços, redes, quer dizer que no coração dela está a transgressão da lei de Deus, está a mudança, o transgredir o que Deus ordenou. E aí, como nós já vimos, a questão do sábado entra como o divisor de águas, porque é o ponto da lei controvertido, que é atacado, que é lutado contra. Então, por isso, cuidado com esse aspecto, porque virá a ser o ponto divisor de águas, daqueles que vão aceitar a Deus e ser bons diante de Deus, aceitando a justiça dele, ou acabar incorrendo, né, na ira de Deus por conta de seguir cair presa desses enganos dessa mulher. E isso é mais amargo do que a morte. Então, Rosane, se quiser ler o verso 27, pode ler. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Então, olha que interessante isso. Antes também falou do juízo, na minha versão fala em razão. Buscar a razão das coisas. No verso 25 fala, e aqui
Achar a razão delas. Como é que a gente acha a razão das coisas? A gente forma o nosso juízo? Comparando uma coisa com outra. Como que se estuda a Bíblia? Comparando verso com verso. Comparar um pouco aqui, um pouco ali, comparando, deixando a própria Bíblia se explicar. E aí, agora, Odete, se puder ler o verso 28. Vamos lá. A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. E a Claudina, consegue daí ler o último verso? Eclesiastes 7, 29. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Isso aí. Na meu coloco, Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, nós estragamos as coisas que Deus fez direito, né? Minha mãe talvez tenha um verso ali para a gente abrir e comparar. Acabou a bateria do celular dela. Então, assim, voltando... O Eric, Diga. com relação a isso, eu queria fazer uma pergunta, se você puder me ajudar. Eu assisti uma palestra aqui de um professor, um pastor jubilado, que ele é lá de Belém do Pará, e ele falou uma coisa, eu copiei tudo, ele veio fazer palestra para anciãos e ministério pessoal. E aí ele falou uma coisa que eu anotei, mas eu fiquei pensando, até agora ainda estou meio em dúvida com relação a isso. Ele falou assim, que para as pessoas que não são da fé, desculpa, para as pessoas que não são da fé, para a gente falar sobre fé, graça e sangue. Para as pessoas que são da fé, ou, ele disse, as pessoas que são salvas, eu falo sobre lei. Para quem não é salvo, eu falo sobre fé, graça e sangue. E eu fiquei em dúvida, porque eu falei, se é assim, pelo que a gente está aprendendo aqui, chega a ser até um pouco engraçado, se você for olhar num outro contexto, lógico, né? Juízo que ainda procuro e não achei, entre 1000 homens achei um, que é Deus. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma, seria igrejas, né? Então, não achei nenhuma. Mas eu fiquei pensando sobre o comentário, e até hoje, como eu converso com muita gente que não é da nossa fé, e também da nossa fé, eu fiquei preocupada na hora de fazer um comentário sobre o sábado, sabe? A casa que eu trabalho, eu já falei isso para vocês, de uma casa que eu trabalho, que é uma líder da igreja metodista, ela faz lições da escola dominical. E eu entrei lá e eu olhei uma coisa que me chamou a atenção. Ela tem uma réplica desse tamanho assim, da Arca do Testemunho, em cima da mesa. E eu fiquei olhando, a hora que eu entrei, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, inclusive com os 2 querubins em cima. Só que eu olhei assim, eu vou lá tratar, eu não vou lá discutir religião. E eu olhei para ela e falei assim, essa réplica tem uma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Ela falou, o que, Osana? Eu falei, a cabeça dos querubins está olhando na horizontal. Aí ela virou para mim e falou assim, não tem nem rosto, como é que você está falando isso? Eu falei, tá bom, então eu vou virar de lado para você ver. Olha a minha postura de lado e olha a postura disso aí. Na Bíblia diz que eles estão olhando para baixo. Eles estão olhando, para a gente prestar atenção, e eu já falei para ela, falei
Eu oro com ela, a hora que começa e a hora que termina. O tratamento dela está indo de vento em pouco. Graças a Deus. E ela falou assim, ela falou, Rosana, até quando eu vou tratar? Eu falei, a escolha é sua, se quiser ir buscar ajuda em outro lugar. Mas ela não pode, ela é parkinsoniana, o tratamento dela é diferente do de todo mundo. É impressionante. E o duro é que toda vez que eu vou lá tem conversa. Pode me ajudar? Existe uma mensagem que coloca, não existe outra mensagem que deva absorver do terceiro anjo. O terceiro anjo é a mensagem que nós devemos pregar. Outro local é colocado que nós não devemos diminuir a severidade das palavras. É uma mensagem dura. A descrição da terceira mensagem angélica é que é a mais terrível ameaça já feita aos mortais. Mas nós devemos proclamar sem tentar diminuir a profundeza e a terribilidade, usar essa palavra, da mensagem. Se nós fizermos isso, nós estaremos desagradando a Deus e diminuindo o efeito da mensagem. Então, temos que pedir a Deus amor, sabedoria, tato, para saber o momento quando falar, mas quando falarmos, pronunciarmos tal qual é a mensagem. E procurarmos, então, levar as pessoas a compreender como o amor de Deus se manifesta em meio a uma ameaça tão terrível. Isso é um tópico para posterior estudo aqui. A Julita levantou a mão, quiser fazer um comentário? Falar mesmo, tipo assim, Eric, o referente ao sábado. Eu sou porta, né, que eu vou com as pessoas, até o Espírito Santo sempre trabalha na gente com as próprias pessoas. Ele joga eu acho que na boca das pessoas a tal palavra que a gente consiga chegar. E aí, no questão assim, eu falo muito sobre o sábado. E eu digo assim, pode você achar um absurdo, uma bobagem agora, mas você um dia vai se lembrar de mim, do que eu falei para ti. Porque o sábado, o sábado é o quarto mandamento. Falou assim, mas tudo parece que flui, sabe? E eu não deixo de falar, eu já encontrei pastores da quadrangular, que a gente, sabe, cai nas casas, assim, já falei com assembleianos e tudo, assim que chega, a mulher não tá, às vezes o marido tá, né, digamos, aconteceu ali, eu fui marcar na de tarde, aí eu fui lá, aí tava assim, o pai da criança, né, daí eu cheguei aqui, porque nós fizemos do colégio, e fizemos um sorteio, estamos pais para ver quem quer assinar tudo, né? E daí eu falei com ele, aí primeiro eu falei para ele como é que vocês veem a vinda de Jesus. Tá. Júlio, só uma coisa, não estamos conseguindo te ouvir direito, eu acho que é o vento, talvez, e parece que está um pouquinho de problema o microfone. Tá melhor agora? Agora sim. Daí, não, eu fui lá no cara da quadrangular, né, mas não sabia que ele era pastor. Aí, quando ele se identificou que ele era da igreja, eu disse assim para ele, primeiro, quando eu ofereci a Bíblia infantil, aí ele pediu para mim, de que igreja você é? Aí eu falei, né, não, eu sou adventista, eu disse que de igreja você é. Aí ele disse, quadrangular. Aí eu pedi para ele, como é que vocês estão vendo, então, a volta de Cristo? Aí ele disse, não, está voltando, E eu digo, e como é que vocês visam os mandamentos da lei de Deus? Ou vocês não visam o Antigo Testamento? Não, nós visamos a Bíblia. Tá? Então, o quarto mandamento é o sábado, né? E vai ser o selo do final do tempo. Daí eu disse, vamos puxar aqui em Ezequiel 20:20, já puxei, né, para ele, que, né, Deus deixou dito, né, que vai ser o sinal entre nós e ele, que é o sábado santificado e abençoado, e começamos a conversar, Aí, assim, tu pode até achar um absurdo, que não é esse dia, mas um dia tu vai ter lembrado de mim, eu disse assim. Aí, então, assim, a gente coloca. Aí ele foi bem gentil, mas ele não entrou mais em contato comigo, entende? Na hora,
tudo bem, ele aceitou, ele disse assim, que ele prega muita coisa certa na igreja dele. Só que tem muitos amigos e colegas dele que, dependendo da pessoa que entra lá na igreja, digamos, se for outro pastor, aí o culto que ele tinha preparado para aquela hora, ele desvia todo. Eles não querem colocar as verdades. Eu digo, então fique você na verdade. E você tem que fazer mais essa verdade que de repente você já sabia, porque os 10 mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo 31, né? E conversamos, mas assim, não me impor, não de dizer, avisar, ó, o sábado é o final, que no fim do dia vai contar, é um dos mandamentos, se tu não cumprir um, tu não está cumprindo nenhum. Aí eu já joguei para Tiago 2:10. Então, assim, aí a gente vai indo. Eu tento avisar, a não ser que tu vê que a pessoa não quer te receber, né? Mas, assim, onde dá oportunidade, eu tô falando. Sabedoria, né? E a Maria tem um comentário, pode ir. Bom dia para todos. Em relação a isso, irmã Rosana, a mensagem que nós temos que dar para as pessoas são as 3 mensagens angélicas, né? A primeira fala, temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do julgamento. Para haver um julgamento, tem que haver uma lei. As pessoas precisam saber que existe uma lei, e elas serão julgadas com base nessa lei. Nós sabemos que a lei são os 10 mandamentos. Então, a questão, eu sou missionária, eu estou aqui no Nordeste, implantando igreja junto com uma equipe. E o que a gente faz? Nós vamos para lugares onde não tem presença de adventista. E nós temos que lidar com essa questão o tempo todo, sabe? Nós temos que avisar que Jesus está voltando, que vai haver um julgamento e que já começou há muito tempo. A gente fala a respeito da lei, sobre todos os assuntos, nós falamos a respeito da lei, mas a gente trabalha mais e enfoca mais que quem salva é Deus. Quem salva é crer em Cristo. Mas existe uma lei pela qual todos serão julgados, e são os 10 mandamentos. Então, talvez, o que esse pastor tentou dizer foi que nós temos que enfatizar que você guardar os 10 mandamentos não vai te salvar. Ele não vai te salvar, né? O que salva são os méritos de Cristo na nossa vida. Mas vai haver um julgamento. A terceira mensagem deixa bem claro isso, né? Aqueles que não aceitarem a Cristo automaticamente aceitam a besta. Então, nós temos que falar da lei, colocando cada coisa no seu devido lugar e dando peso de vida a cada coisa. Então, falar que vai ter um julgamento, nós seremos julgados por esses mandamentos, mas mostrar que nós não precisamos temer, porque Cristo é o nosso Salvador, nosso advogado, mas ele diz também em João 14:15, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Há muito preconceito em termos dos mandamentos, achando que é uma forma de nos tirar a liberdade. A gente tem medo da palavra lei. Né? A gente, até mesmo entre nós, há um preconceito muito grande com a palavra lei, como se fosse alguma coisa punitiva. E se a gente for observar a lei, analisar o que significa a lei, sem preconceito, a gente vai ver que a lei ela serve para nos proteger e não para nos punir. Ela só entra em ação de uma forma punitiva quando nós a infringimos, né? Mas nós estamos lidando com pessoas que não conhecem isso, pessoas que têm um monte de preconceito, igrejas onde dizem que isso já acabou, que nós estamos vivendo no tempo da graça, então não tem mais importância. Então nós temos que recuperar essa mensagem, falar para essas pessoas, porque o julgamento vai ser isso, né? Então a gente tem que pedir para Deus sabedoria, para poder abordar cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Essa questão aí que a senhora falou a respeito dos anjos, né, olhando, e a gente sabe que eles estão olhando para baixo para observar a lei, né? Ele olha assim, olhando também para a lei, mostrar que a lei de Deus não é algo para nos punir, mas é algo para nos proteger, que também é uma atitude de amor para com as pessoas. Quando ele nos dá os 10 mandamentos, ele nos dá a conhecer o caráter dele, não para que a gente tenha medo, mas para que a gente se sinta amada por ele também. Acho que o tempo já acabou. Qualquer coisa a gente vai falando mais, tá bom? Obrigado pela Coração, viu, gente?
Muitas bênçãos através dos comentários de vocês, viu? Muitas bênçãos. Isso daí é para ponderar mesmo e pedir a Deus sabedoria, porque a gente não sabe falar. A Glaucio pode fazer o último comentário, e daí minha mãe e meu pai também têm que sair, daí eu gostaria de pedir para minha mãe fazer a última oração. Pode fazer o comentário, Glaucio. No adiantado da hora, né? Mas é uma dúvida que me surgiu quando eu estava estudando exatamente esse versículo de 15 e 10, que daí Jesus coloca: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí mais para frente tem, né? O 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, eu lendo isso aqui, eu me perguntei, não estou dizendo aqui, isso aqui foi uma dúvida que me surgiu. Jesus, ele tem um mandamento, se guardares os meus mandamentos, porque ali Jesus que está falando, né? Permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, né? Então, sei lá, quando eu li isso aqui, li mais para baixo, meu mandamento é este, é como se nós tivéssemos os 10 mandamentos e mais esse mandamento de Jesus aqui, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um texto que responde isso é as próprias palavras de Jesus, em Mateus 22, 36 a 40. Nós lemos assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? No 36 ali fizeram a pergunta. E Jesus respondeu, disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Entendi. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, cumprir a manifestação do cumprimento total da lei é o amor. Romanos 13, se você quiser anotar, é um dos textos mais claros sobre isso. Romanos capítulo 13, nós lemos assim, no verso 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Jesus veio nos manifestar o que era o cumprimento da lei. Os fariseus pensavam que o cumprir a lei era não matar, não fazer as coisas ali no exterior, mas não se preocupavam com o interior. Porque o interior eles não conseguiram mudar. O exterior eles até mudaram com muitas penitências e esforços próprios de justiça. Mas o interior não. E daí Deus veio mostrar, o que mais importa é o interior. E só eu posso renovar o interior. Você precisa de um coração novo. Para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Então, é a mesma lei, mas que Jesus veio tornar essa lei manifesta na nossa esfera, na nossa realidade. O amor do Pai, mas parecia algo tão distante, então ele viveu aqui o amor do Pai nos mostrando na nossa realidade o que é amar, né? Então, mais ou menos. Pedir para minha mãe fazer a oração final. Eu só queria falar, Eric, que é interessante que quando fala amar o próximo, não é do jeito que eu, Maridite, quero amar, não é o jeito que você, Eric, quer amar. O amor ao próximo é do jeito que Jesus ensinou, que são os 6 últimos mandamentos, né? Se referindo ao amor ao próximo. Então ele nos mostra até como amar. Não é eu, porque eu posso amar de um jeito, o outro do outro jeito, pensar de forma diferente, mas ele falou assim, para me amar, para amar o outro, faça do jeito que eu falei. É isso aí. Só isso. Então, muito obrigado pelos comentários, a participação aí. E para minha mãe fazer a oração final. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela vida que nos dás, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, muito obrigado por esses momentos que estivemos estudando a tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a amarmos a ti acima de todas as coisas. Que os nossos pensamentos estejam voltados a ti, Senhor Deus. Ajude-nos a agradecermos, porque tão bondosamente o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a problemas. Peço, Senhor Deus, que teu Santo Espírito esteja com cada um de nós. Ajude-nos a amar uns aos outros. Ajude-nos, Senhor, a querer o bem de cada pessoa e não ver o problema, mas ver no que a pessoa pode se transformar através do teu poder. Eu peço, meu Deus,
Que Teu Santo Espírito nos guie neste dia, nesta semana, nos dando sabedoria, guiando nossos pensamentos, palavras e ações e nos ajudando, Senhor, a amar, fazer a Tua vontade, odiar o pecado e tudo que nos afasta de Ti. Abençoe cada uma das pessoas que estão aqui reunidas, estudando Tua palavra, cada um dos seus familiares. Aqueles onde um dos cônjuges ainda não se entregaram a Ti, que Teu Santo Espírito toque no coração deles, ou de algum filho, familiar, com problemas de saúde também, que Teu Santo Espírito dê sabedoria e dirija tudo para a cura, para a honra do Teu nome, se essa for a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Bom estudar com vocês. Tenho que sair agora. Tchau. Boa semana. Boa semana a todos. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Boa semana.